Tudo o que você precisa saber sobre doenças causadas por protozoários em poucos minutos, para você sair daqui com material suficiente para resolver todas as questões que caírem sobre parasitologia envolvendo doenças de protozoários. Eu quero te passar, te entregar na prática quais são as principais doenças causadas pelos protozoários que o Enem gosta de abordar e quais os três pilares que você precisa observar para não esquecer de detalhes que te ajudam a resolver a questão. É isso que você quer? Então fica nesse vídeo que você não vai se arrepender. Vem comigo. Olha só. O que é que eu preciso identificar, professor? Esses três passos relacionados com toda e qualquer doença. O agente etiológico é quem causa, o vetor e as medidas preventivas que vão estar associadas geralmente com o método de transmissão, tá? Então, quais são as quatro doenças que acabam sendo mais recorrentes dentro do contexto do Enem em número de questões? Doença de Chagas, leishmaniose, malária e toxoplasmose. Como a gente viu, aí a gente teve aí uma questão de leishmaniose em 2023 e teve uma questão aí de malária em 2020, tá? Então é muito importante a gente ter isso em mente. Como é que eu analiso aqui, professor, esses conhecimentos? Basta você lembrar desses três pilares, você já vai sair na frente de muitos concorrentes que acabam errando coisas bestas. Por quê? Porque esquece disso aqui, tá? Doença de Chagas, vou botar aqui DC, tá? Quem é o agente etiológico? Quem causa a doença? É o Trypanosoma cruzi, tá? Então eu tenho aqui o T. cruzi, né, causando essa doença. Qual é o vetor? Esse aqui ninguém esquece, tá? Que é o barbeiro, beleza? O barbeiro que vai estar sendo aí associado como um inseto, não é um mosquito. Ele é um inseto, tá? E aí ele é transmissor da doença de Chagas. Ele é transmissor dessa tripanossomíase, que é a doença causada pelo Trypanosoma cruzi, tá? O barbeiro, ele transmite essa doença pelas fezes, não pela picada, como a gente está acostumado a ver outros tipos ou outras esferas de transmissão, tá? É pelas fezes. Ah, professor, então como é que isso entra em contato? Ele pica o indivíduo, tá certo? Se alimenta ali do sangue e defeca próximo aonde ele acabou aplicando ali aquele momento de alimentação. Quando a gente coça, que é uma reação comum ali do processo de infecção, a gente vai acabar fazendo com que as fezes que ele deixou próximo ali acabem entrando em contato com aquele orifício que ele abriu. E aí a gente acaba se contaminando. Mas a contaminação se dá pelas fezes e não pela picada, ok? A profilaxia está em fazer o quê? Em fazer o controle populacional do vetor ou criar barreiras para evitar o seu contato com os hospedeiros, tá? Então esse aqui é um modelo muito clássico que a gente tem. Sempre que nós temos vetores transmitindo doenças de uma forma geral, seja uma doença viral, seja uma doença bacteriana, seja uma doença causada por protozoário, seja verminose, enfim, a gente sempre vai ter a medida profilática, ou seja, a medida preventiva associada sempre a um método de transmissão, no caso, controlar o vetor. Leishmaniose, professor. A leishmaniose, ela vai ser uma doença transmitida agora sim por um mosquito, tá? Ela vai ser transmitida por um mosquito que é o mosquito palha, por meio da picada, e ele é um mosquito do gênero Lutzomia. Tá? Aí você não esquece. A leishmaniose vai ser causada por um protozoário denominado de leishmania, ok? Então, já fica aí dentro do escopo do nome da doença. Tranquilinho para você lembrar. Mais uma vez, a gente tem aqui o controle da população do vetor, vai ser a principal medida profilática que nós vamos ter, tá certo? E aí, em rotas de conclusão das quatro, né, mais comuns que a gente tem, nós temos aí a malária, que caiu na nossa questãozinha ali, tá? A malária vai ser transmitida por um protozoário do gênero Plasmodium, certo? O Plasmodium. E vai ser transmitida por um vetor de quem, tá certo? Então, malária causada pelo Plasmodium e transmitida por um mosquito também, certo? Que é o mosquito prego, ok? Então, o mosquito prego vai ser o principal transmissor. Ele é um mosquito do gênero Anopheles. Ele é um chamado anofelino, tá? Então, a gente tem o Lutzomia ali, que é um flebotomínio. E aqui a gente tem o mosquito Anopheles, ok? Mais uma vez, o método de profilaxia vai ser
evitar o controle da população, de vetores, evitar o contato, o criamento de barreira, impedir o desenvolvimento e assim por diante. E outra doença muito importante, epidemiologicamente falando, em termos de protozoário, é a toxoplasmose, tá? Que é causada aí pelo Toxoplasma gondii, ok? E aí nós temos o vetor, ele pode ser qualquer um dos hospedeiros específicos, como gatos, como pombos, como morcegos, enfim. A gente tem vários viés aí, caprinos, ovinos, enfim. O que é que acontece? A transmissão se dá, tá? E aí eu vou colocar aqui um X, porque não tem um vetor específico, mas a transmissão ela se dá pela ingestão de ovos do parasita. Então, a medida profilática seria lavar e ter um bom processamento alimentar. Por quê, professor? Porque dentro desse contexto eu vou evitar o contato com esses ovos do parasita, tá? Então, dentro do cenário, todo mundo que pode depositar os ovos nas fezes, tá? Pode ser um foco de transmissão associado aí com a toxoplasmose, tá certo? Principalmente, o que eu não falei, deixei pro final, cereja do bolo, os gatos, tá? Por isso que quando a mulher tá grávida e tudo mais, existe esse medo, tá certo? Existe esse cuidado, essa proteção, para que a mulher gestante ela não tenha contato com gatos contaminados com ovos com o Toxoplasma gondii, que possam depositar ovos ali, né, nas suas fezes, e a mulher acaba entrando em contato com esses ovos, tá? Porque a toxoplasmose ela é extremamente prejudicial para o desenvolvimento do feto, tá bom? Então, por isso a gente tem aí esse quadro específico de análise, mais uma vez, olhando para esses três pilares: agente etiológico, vetor e profilaxia. Pegou isso daqui? Resolve qualquer questão de parasitologia, tranquilo? Pegou a ideia? Viu como é tranquilo? Viu como é simples? Então agora você já tem um modelo estratégico para estudar sobre doenças. Então, não só protozoários, tá? Mas bactéria, vírus, fungo, tudo que você quiser aí, vermes, dá para estudar dentro desses três pilares. Conhecendo quem causa, quem transmite e como evita essa transmissão, você consegue resolver toda e qualquer questão. Estudar de forma estratégica assim é um desejo seu. Então, se for, clica no link que eu deixei aqui abaixo para você resgatar 15 dias de acesso gratuito à minha plataforma de biologia, para você ver como toda a plataforma está estruturada assim, para maximizar o seu rendimento e o seu número de acertos. Clica aí e depois você me agradece, beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!